Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Atenção, emissoras interligadas à Rede Popular de Rádios. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Popular Planalto Serrano, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular de Novo Horizonte, Rádio Educadora Talento de Palmeiras e Rádio Digi Gospel. A partir de agora, está formada a grande rede de rádios para o programa Falando de Jesus. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende.
Rede Popular de Rádio agora na Serra, são exatamente 17 horas e 57 minutos. Excelente tarde para você, meu amigo, para você, minha amiga, a você, ouvintes da Rede Popular de Rádio, a você que está conectado no sistema e no melhor sistema de rádio do mundo, o sistema de rádio via cabo, espalhado exatamente pelo município da Serra, em vários bairros, com certeza neste momento tão especial, que é o programa Falando de Jesus, que é aquele horário muito, mas muito agradável, para que eu e você, em qualquer lugar que possamos estar, de norte a sul, de leste a oeste, a você que está no ponto de ônibus, a você que está no comércio, a você que está fazendo a sua caminhada, a todos que nos ouvem pelo sistema de rádio online, popular.net.br, a você que está conectado na popular.blog.br, a todos que também nos assiste, telespectador ao vivo, pela TV Providência e também pela TV Popular, e assim Deus tem feito realmente grandes coisas na nossa vida, por isso que Ele é grandioso, és Tu, Senhor, que mais uma vez permitiu que eu e os nossos ouvintes, neste momento que de repente está trabalhando, muitos estão nas praças públicas, exercendo aí um trabalho, ou seja com churrasco, ou seja com pipoca, ou seja com picolé, ou seja com lanches, enfim, a você que está em várias praças do município da Serra, ao alcance da nossa voz, nós agradecemos a Deus mais uma vez pela permissão e pela sua vontade que nós possamos estar aqui para apresentar o programa Falando de Jesus, nesta quinta-feira maravilhosa, exatamente 23 de março do ano de 2017, estamos aí quase chegando, se for assim da vontade de Deus, permissão dele, estamos quase chegando na nossa data de aniversário, bem próximo do nosso 3º ano, se assim Deus quer e se for assim da sua vontade. Somos gratos a Deus pela nossa vida, pela vida dos nossos ouvintes, pela vida dos nossos colaboradores, pela vida dos presidentes das comunidades, pela vida exatamente dos comerciários, para a vida dos estudantes. Somos gratos também pela vida dos mensageiros, que ao longo desses 2 anos e 9 meses, estamos quase pulando para o 2 anos 10º mês. Somos gratos a Deus que tem permitido que eles possam se deslocar do seu trabalho, eles possam se deslocar da sua casa, eles possam deslocar de qualquer lugar exatamente da Grande Vitória, até mesmo nós já tivemos mensageiro de outro estado do Brasil, então somos gratos a Deus porque Deus é que está exatamente nesse controle, Deus é que está nessa direção, Deus é que está exatamente nos dando força, coragem, determinação, dando empenho a cada dia, exatamente do nosso trabalho, do amanhecer. Somos gratos pela vida e até o atardecer, quando nós chegamos aqui para nós ouvirmos mais uma palavra que Deus tem para mim e tem para você. Com certeza, você que nos acompanha neste momento no bairro de Jardim Bela Vista, uma saudação aí a todos que estão trabalhando neste momento aí no supermercado Multishow, um abraço aí também ao meu amigo, o presidente da comunidade, que Deus possa estar abençoando ele, com certeza, também a você que está no bairro Palmeiras nos ouvindo, a Rádio Educadora Talento, teve um problema técnico, isso acontece normalmente, porque nós estamos na nossa luta, nós estamos no nosso trabalho do dia a dia, e às vezes os nossos recursos exatamente não dá para que nós possamos imediatamente retornar ao ar. Por isso nós damos graças a Deus por tudo que Deus permite que nós passamos, as nossas dificuldades, para que nós podemos superar e assim voltar novamente a estar trabalhando e para estar oferecendo a você da comunidade aí de Jardim Bela Vista, da comunidade de Palmeiras, da comunidade de São Domingos, a todos que estão também neste momento sentados aí perto do meu amigo Rony, um abraço aí ao meu amigo Rony no bairro Palmeiras, a você que está no bairro de São Domingos, a você que está aí próximo aí da rede Construir do bairro de São Domingos, a todos vocês também
faz parte de toda a rede que é interligada a este programa. São 18h02, 18h02. Eu quero só avisar os nossos amigos, telespectadores, nossos ouvintes, que nós estamos aguardando a chegada do mensageiro, do presbítero Márcio. Ele acabou exatamente alguns minutinhos, 5 minutos atrás, ele nos ligou e estava saindo do seu trabalho exatamente e já nos comunicou que está a caminho e com certeza vai chegar até aqui. É isso que é o trabalho para Deus. Deus permite que as pessoas conversem, comuniquem conosco, nos avise de que está a caminho, está chegando, mesmo que ele vai chegar, que não vai falar o amém, como talvez muitos vão para a igreja e está na hora exatamente de ouvir o amém. Pelo contrário, nós sabemos das dificuldades que os nossos amigos, mensageiros da palavra de Deus, muitos estão no trabalho, saem do trabalho naquela correria, porque tem um compromisso com a palavra de Deus, muitos saem exatamente da sua casa, muitos saem da sua escola, e assim tem feito, e Deus tem nos honrado. E também tem honrado a você que está nos acompanhando, você que está nos ouvindo durante esses anos todinho, você que está em Central, Jardim Tropical, a você que está em Jardim Carapina, a você que está exatamente em Colina, Taquara 2, você que está no Vista do Mestre, Maria Nilbe, em qualquer lugar exatamente da Grande Vitória, lá em Vitória, exatamente lá em Taboazeiro, a todos que nos ouvem exatamente sabem que nós aqui da Rede Popular temos o compromisso com o programa, a responsabilidade do programa de colocar no ar de segunda a sábado para que você possa ouvir a palavra de Deus. E também acontece os problemas, às vezes dá um problema de rede, às vezes dá um problema de computador, às vezes dá um problema de internet, às vezes dá um problema, falta de energia, às vezes dá vários problemas, mas Deus tem nos abençoado e até aqui o Senhor tem muito, mas muito nos ajudado, porque há 2 anos e 9 meses que este programa está no ar, Deus não deixou, Deus não permitiu, e a vontade dele foi sempre executada, seja o calor, seja o frio, seja a tempestade, seja temporais, mas Deus tem aqui nos sustentado com a sua palavra exatamente. Nos alegra muito a isso, porque Deus tem nos fortalecido com saúde, Deus tem nos fortalecido com dificuldade financeira, Deus tem nos fortalecido em uma simples e 2 palavras: fé e crer. E Jesus nos ensinou, se nós tivermos fé e se nós cremos exatamente nele, todas as coisas são possíveis, mesmo que venha as tempestades, mesmo que venha as dificuldades. Porque se por qualquer problema eu me entristecer, ou por qualquer problema não procurar solução, eu não estou no propósito de seguir os caminhos do Senhor. Agora na Serra são 18h05, nós vamos tocar a nossa oração, exatamente nossa abertura, porque sempre fazemos pontualmente às 18h, mas devido eu receber o telefonema, tardei a entrar no ar. Então nós vamos abrir a nossa programação e vamos estar tocando aí na sequência 2 louvores, aguardando a chegada do mensageiro. Você que nos acompanha pela TV, ok? Você pode ficar tranquilo, você vai estar acompanhando, ouvindo o louvor. Você que está nos acompanhando pelo site, pode ficar tranquilo que você vai estar ouvindo o louvor e daqui a pouquinho, assim que o mensageiro chegar, eu e você, mais uma vez, vamos nos saciar. Vamos nos alimentar na palavra de Deus. Agora na Serra são 18h06. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente.
Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. A minha também. Tinha desejo de ser batizado com fogo divino ser pentecostal, e foi para uma festa o fruto abençoado, onde o monte fumegava era fogo total. No meio daquele fogo uma irmãzinha cheia, batizada por Jesus, do banco levantou, começou a marchar e dançar na igreja. O irmão vendo aquilo logo duvidou e disse: eu quero ser batizado com fogo, mas pra ficar assim eu não quero nem creio. Jesus Cristo usou um vaso na congregação, enviou onde estava aquele irmão e disse: eu vou te batizar num ônibus cheio. Aí o irmão tocou no outro irmão que estava ao seu lado e disse: essa profecia não foi pra mim, porque eu sou dono de uma grande empresa, tenho uma frota de carro, não ando de ônibus. Mas o que Deus fala, Deus cumpre. Passado alguns dias, certo dia ele acorda para ir para sua empresa, tenta ligar o primeiro carro e ele não pega, vai para o segundo carro, não pega, e assim foi, um a um. O Espírito Santo não deixou nenhum pegar. Quando chegou no último carro, ele lembrou da profecia e pensou: pronto, vai se cumprir hoje, mas eu não vou de ônibus, eu vou de táxi. Mas veja só como Deus faz. E foi para a parada esperar um táxi. O que passava estava cheio pra agonia dele,
E de repente para o ônibus pra onde ele ia, e o mesmo estava lotado, só cabia ele. Eu chego atrasado, mas nesse não vou. De repente lá vem outro para o seu alívio. Jesus teve misericórdia e chegou a bênção do mesmo que passou, só que agora vazio. Aí o irmão pensou, pronto, o ônibus está vazio, a profecia não pode se cumprir. Minha empresa não é tão longe, não vai dar pra encher. Mas de repente o irmão começa a lembrar daquele culto abençoado, esquece a profecia e começa a glorificar. Oh glória, oh culto gostoso, oh glória a Jesus. E o irmão glorificando nem percebe que aquele ônibus que passou cheio quebrou, e o povo teve que passar todinho pro ônibus que ele estava. Ele ficou ligado, dando glória, aleluia. De repente, em um certo momento, Jesus, batiza o irmão com o Espírito Santo. O irmão começa a falar em língua estranha, não se contenta em ficar sentado, fica de pé e começa a marchar, todo bem arrumado, engravatado, e o ônibus vira alvoroço. O motorista para o ônibus e pergunta: que negócio é esse que está acontecendo aí? Alguém diz: motorista, tem um homem aqui dentro que ficou doido, tá falando uma língua que ninguém entende, e quando a gente toca nele leva choque. Meu Deus do céu, o que é que a gente faz? Vamos descer esse camarada aí, chamar o guarda pra fazer alguma coisa, levar pro hospital, pro manicômio. Aqui dentro ele não pode ficar. Foi uma dificuldade pra descer o irmão, e todo o povo desceu pra ver no que daria. Fizeram uma roda, aquela multidão, era tanto benzimento, tanto Ave Maria. Foram chamar o guarda, que já foi difícil, abrir caminho entre o povo que estava lá. E quando o guarda viu o irmão, se abraçou com ele, e em línguas também começou a falar. Aleluia! Eita, glória a Deus! Não era que o guarda era crente batizado com o Espírito Santo, já entendia o mistério? Aí foi que o povo ficou assombrado e disse: aí, gente, ninguém encosta não, ninguém encosta, esse negócio pega. E pega mesmo, irmão. Começa a glorificar a Deus onde você estiver, que Jesus pode te encher de poderoso. Na cozinha, na sala, no quarto, na varanda, varrendo, lavando louça, passando pano na casa, como estiver, glorifica! Desse jeito é o Deus da Bíblia Sagrada. Ele decide, faz do jeito que ele quer. Se ele promete, cumpre, ele nunca falha. É desse jeito, esse é o jeito que ele é. Não se preocupe, irmão, somente dê glória. Deixa o povo dizer que é coisa absurda. Arrebenta tudo, mas o que ele fala cumpre, mesmo que pra o mundo pareça loucura. Eita, glória a Deus, aleluia! Você não está só, você vai vencer, pois o Deus de Jacó está com você, e o impossível vai realizar. Igual luta pra ele é nada, pois o seu poder vence qualquer batalha, destrói as muralhas e vai na tua frente pra te guiar. Deus de vitória é o seu nome, todo poder está em suas mãos. Criador de todas as coisas, dono de tua bênção. Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, Deus justo e companheiro, dono da verdade, dono da vida, santo dos santos, Ele é o Senhor dos senhores, aquele que dá ordem aos seus anjos pra entregar a tua bênção num instante. Enquanto você louva e glorifica, a tua bênção é trazida, pois Ele é o Deus de vitória, a Ele toda glória, toda honra e louvor, pois Ele é o Senhor, Ele é o Deus de vitória, a Ele todo louvor, a Ele toda glória. Tua luta pra Ele é nada, pois o seu poder vence qualquer batalha, destrói as muralhas e vai na tua frente cortando o mal. Deus de vitória é o seu nome, todo poder está em suas mãos.
Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Eu quero, nesta rica oportunidade, cumprimentar ao povo de Deus com a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aos nossos amigos ouvintes que nos ouvem nesta noite, com a paz gloriosa de nosso Deus. Quero deixar um texto da palavra de nosso Deus para a vida dos nossos queridos irmãos e amigos. Livro de Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26, que nos fala da seguinte maneira: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu. Eu quero tão somente deixar esse texto de Gênesis, capítulo de número 1, versículo 26, para que nós possamos falar um pouco da palavra de Deus nesta noite para os nossos amigos, irmãos, aqueles que nos ouvem por intermédio deste aparelho de comunicação, deixar uma palavra para que você tenha convicção que existe um Deus que está a todo momento a zelar pela vida do homem. O texto que ora lemos nessa noite fala do início da criação, onde a palavra de Deus no livro de Gênesis, o próprio livro, o seu nome já diz que é o início de todas as coisas, que é o princípio de todas as coisas. A Bíblia diz que tudo que Deus, desde o primeiro até o quinto dia que Deus tinha feito, a Bíblia diz que todos os dias Deus fazia alguma coisa e tarde e manhã Deus ali abençoava. Mas a Bíblia vai dizer que chega o sexto dia. A Bíblia diz que Deus vai não formar as estrelas, não vai formar as constelações, não vai formar o mar, os leitos do rio. A Bíblia diz que agora Deus pega um punhado de pó da terra. E a Bíblia diz que agora Deus forma o homem. E a Bíblia diz que Deus dá um nome a esse homem. A Bíblia diz que Deus vem a chamar este homem de Adão. O primeiro homem, primeiro ser humano a existir na face da terra. A Bíblia diz que Deus, ele tinha um elo de comunicação e comunhão para com este homem. E este homem, todas as vezes, todas as manhãs e tarde, a Bíblia vai dizer que Deus estabeleceu uma aliança com Adão. A Bíblia diz que todas o virar da tarde, a presença de Deus se apoderava daquele jardim. Eu quero dizer que nós não estamos mais no jardim do Éden. Adão não está aqui conosco, mas a Bíblia diz que a presença de Deus, ela ainda está entre nós. A Bíblia diz que este Adão, que comungava de uma comunhão plena com Deus, a Bíblia diz que este Adão, um dia, ele veio a desobedecer, veio a desonrar ao seu Criador. Mas nesta noite o próprio Deus me dá uma palavra, através do teu Espírito Santo, e nos orienta a dizer para você que ainda Deus tem algo a realizar na sua vida. Parece que vejo, quando Adão e Eva cometem erros ali no jardim do Éden,
que põe a mão na consciência e começa a dizer um para o outro: pecamos contra o nosso Criador. O que nós vamos fazer? Que solução daqui para frente nós tomaremos? A Bíblia vai dizer que não foi Adão que tomou a iniciativa. Foi o próprio Deus que tomou a iniciativa. Ainda que ele, pelo momento de tempo, ele deu uma ordem dizendo que não queria mais Adão no Jardim do Éden. A Bíblia vai dizer também que Deus, ele abriu portas para que Adão e Eva dessem continuidade à promessa que Deus tinha lhe feito. Eu quero te dizer nessa noite, você que está ouvindo esta palavra, às vezes eu estou falando para uma pessoa que outrora já pregou este evangelho, outrora já foi um pastor, um evangelista, um presbítero, um diácono, um auxiliar de trabalho, já foi um mensageiro dessa palavra. E de alguma forma, em algum momento da sua vida, você deixou de acreditar nos projetos de Deus. Você veio ao seu pé vacilar. Mas a Bíblia diz que há um Deus nos céus, que Ele sempre está atento. E Ele sempre está olhando para a necessidade do homem. Em verdade, Adão e Eva transgrediram a ordem divina de Deus. É muito natural, isso é do ser humano. Muitas das vezes ouvir a voz de Deus e atentar para fazer a coisa contrária. Mas nem sempre você vai ver Deus na Bíblia tomando decisões como Ele tomou com Adão e Eva. Mas Deus nessa noite Ele tem uma palavra especial para você dizendo: olha o que o texto está dizendo: façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Quando Deus venha tomar essa decisão, parece que eu vejo uma reunião no céu, e Deus olhando diante da tua trindade, Ele olhando: eu preciso fazer um ser, e este ser tem que ter a minha aparência, esse ser tem que ter os meus sentimentos, esse ser tem que ser um ser adorador. E eu quero dizer para você nessa noite, você que se encontra nessa situação hoje, você que um dia foi uma pessoa que anunciava o Evangelho, uma pessoa que através dos seus louvores, vidas foram conquistadas, através das suas mensagens, das mensagens que o Espírito de Deus te dava e da maneira que Ele te usava, você levou vidas à presença do Senhor. Eu quero te dizer nessa noite, que não é o seu pai terreno, mas o seu Pai celestial está através dessa palavra dizendo que ainda que você perdeu algumas coisas, algum aspecto a respeito de Deus, ainda Deus tem algo a realizar na sua vida. A Bíblia vai dizer que quando o homem cai em transgressão contra Deus, parece que vejo o inimigo, o adversário de nossas almas dizendo: agora acabou o plano de Deus, aniquilei o plano de Deus, porque se eu destruir a comunhão de Adão, agora todos os homens, todas as gerações que vir depois dele, vai ser fácil, porque se eu conseguir destruir o primeiro, eu vou conseguir destruir os demais. A Bíblia diz que no capítulo 3, e versículo 15, o próprio Deus nos dá uma promessa, dizendo que Ele vai enviar um poderoso, Ele vai enviar um homem nascido de mulher, e a Bíblia diz que este homem, ele vai pisar a cabeça da serpente. Quero te dizer nessa noite, eu não sei qual o tipo de frustração em que você se encontra, em que decepção você muitas das vezes se encontra, mas eu quero te dizer uma coisa: na nossa caminhada sofremos algumas decepções, na nossa caminhada muitas coisas acontecem, contribuem para que eu tome uma decisão em parar, para que eu tome uma decisão em dizer assim: não vou mais pregar, não vou mais cantar,
não vou mais anunciar a palavra de Deus. Mas nesta noite saiba de uma coisa, que o mesmo Deus que abriu uma porta de escape para Adão, quem sabe no momento em que Deus estava dando a sentença, o adversário estava dizendo, a sentença tem que ser a mesma, a sentença tem que ser uma sentença de morte, esse homem não pode mais existir. A Bíblia diz que Deus puniu Adão, puniu a sua esposa e também puniu aquela serpente. É bem verdade que nós temos que entender por que essa luta do adversário contra nós, que somos imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que Lúcifer um dia, ele foi um anjo que obedecia a Deus. Ele foi um anjo que conheceu a plenitude de Deus. Só que a Bíblia diz que este anjo agora, ele começa a analisar algumas coisas no céu. Começa a olhar para o comando de Deus e começa a dizer em seu coração, dizendo, eu quero ser maior do que ele. Eu quero estar acima, o meu trono vai estar acima do trono dele. Eu quero te dizer nessa noite, que esse Deus, que fez o homem à sua imagem, à sua semelhança, a Bíblia diz que Deus pega um punhado de pó, fragmento de terra, e a Bíblia diz que ali agora sopra o seu espírito. Eu quero te dizer nessa noite que Deus, ele não fez o homem para o fracasso. Eu quero te dizer nessa noite que Deus não fez o homem para andar de cabeça baixa. Eu quero te dizer que ainda que por muitas das vezes a vida nos dá golpes e nos açoita a ponto de nos ajoelhar, de nos prostrar, e de muitas das vezes sair da nossa boca a palavra em que dizer assim, eu não vou mais adorar a Deus, eu não vou mais servir a Deus. Palavras para que você desanime. Mas a gente tem que entender uma coisa, até no nosso sofrimento, até no nosso momento de angústia, o nome deste Deus, o nome deste Criador, ele tem que ser adorado. Se você for olhar para o livro de Jó, você vai ver Jó sendo açoitado, você vai ver Jó passando por humilhação. Mas lá no capítulo 19, versículo 25, você vai ver o mesmo Jó que estava sendo humilhado. Você vai ver o mesmo Jó que estava passando por momentos difíceis, onde tinha perdido tudo. Se a gente for entender que algumas percas nos levam para longe da presença de Deus, então nós vamos ver uma aula que Jó nos dá. Porque quanto mais Jó entrava no ápice do seu sofrimento, era o momento que Jó mais próximo de Deus estava. Quando alguém chegava a dar uma palavra de desânimo para Jó, dizendo, ei, amaldiçoa esse Deus e morre, Jó estava dizendo, meu Deus merece nessa aprovação ser adorado. Quem sabe você desanimou porque em meio à sua adversidade, em meio à sua provação, você não teve força suficiente para abrir a boca e glorificar a Deus. Eu quero te dizer que Adão, ele teve o seu papel importante no cenário bíblico, porque conhecemos Adão por ser pai de todos os homens. Mas a Bíblia diz que é um Deus, que ele não é só pai de todos os homens, mas ele é Senhor de todos os homens. E este Deus, ele está nessa noite com saudade de você. Às vezes, aquelas belas melodias em que você louvava ao Senhor, aqueles hinos espirituais que você apresentava a Deus, Deus está dizendo, ainda você é a minha imagem. Por mais que o inimigo, por mais que o adversário tenta denigrir, tenta manchar, tenta pinchar essa posição a qual você adquiriu, eu quero te dizer uma coisa nessa noite, você ainda é a imagem de Deus. Eu quero te dizer nessa noite que você ainda tem traços do DNA divino. A Bíblia diz que quando Deus ele pega o pó da terra e sopra o seu espírito, eu sempre falo algo nas minhas pregações, nas minhas palestras, eu sempre digo que quando um homem, por mais distante de Deus ele esteja, quando ele começa a ouvir um louvor,
ou ele começa a ouvir uma pregação, a lágrima, os olhos começam a lacrimejar, o coração começa a bater mais forte, a emoção não se aguenta, e algumas pessoas chegam para você e falam assim: esse louvor falou com você, essa mensagem falou com você, sabe por quê? Porque você não está morto, você está vivo. O homem, a imagem e a semelhança de Deus, ele por um pouco de tempo ele está sufocado, mas ainda ele está vivo dentro de você. Eu quero te dizer nessa noite que Deus quer te trazer de volta à adoração. Eu quero te dizer nessa noite que o conselho de Deus para a sua vida através dessa mensagem, em que muitas pessoas, por muitos e muitos anos de sua vida, estão dizendo: ei, não adianta mais você voltar, não adianta mais você tentar louvar a Deus, não adianta mais você tentar colocar uma Bíblia do braço e sair para a igreja para adorar a Deus, porque não vai funcionar, você não tem mais força para isso. Mas Deus está dizendo através dessa palavra: façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Eu quero te dizer, queridos irmãos, você que me ouve nessa noite, você que por algum motivo se distanciou de Deus, Deus nos trouxe a este lugar para te dizer que é momento de você voltar. É momento de você erguer as suas mãos cansadas, levantar as suas mãos aos céus mais uma vez e dizer: Senhor, estou aqui diante de Ti. E eu quero fazer uma aliança com o Senhor nessa noite, porque estamos vivendo e vivenciando os grandes sinais de Deus sobre a face da terra. Não falta mais nada para a volta de Cristo. E o que mais o adversário quer nestes últimos dias é colocar o desânimo espiritual na vida daquelas pessoas que servem a Deus. Quer colocar o desânimo espiritual na vida das pessoas que professam a fé viva em Cristo Jesus. Então você que através deste aparelho está me ouvindo ou está me vendo, que nesta noite Deus está proporcionando esta oportunidade para você. Talvez seja a última pregação que eu prego neste lugar. Talvez seja a última mensagem que você está ouvindo nessa noite. Então faça dessa oportunidade a oportunidade de você entrar nas mansões celestiais. Quem sabe eu estou falando para pessoas que um dia, quem sabe, já esteve nesse lugar, num lugar como esse. Já teve a oportunidade de abrir a sua boca e falar para milhares de pessoas que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma o homem e leva para o céu. Então nessa noite eu estou falando de um Deus que Ele, por mais que muitas das vezes nós erramos, por mais que muitas das vezes nós cometemos erros, mas a Bíblia Sagrada nos diz, no Evangelho de João, capítulo 3, e versículo 16, que foi o amor de Deus que foi grande demais. Que foi o amor de Deus que foi grande demais para pagar, a ponto de enviar o seu próprio filho, a esta terra, viver como um homem natural, sofrer como um homem natural, e assumir uma cruz que não era dele, e assumir uma condenação que não era dele. Eu quero te dizer nessa noite, talvez você tenha procurado uma prova de amor das pessoas que estão à sua direita, das pessoas que estão à sua esquerda. Talvez a sua decepção foi com um pastor, talvez a sua decepção foi com um ser humano, mas eu quero te dizer nessa noite que existe um Deus que está nos céus, que Ele não decepciona ninguém. E este Deus, Ele tem nos usado nessa noite para te dizer que é hora de voltar. Se você for entrar dentro da Bíblia Sagrada, você vai ver no livro de Lucas que esse Deus, Ele está na figura daquele pai que todos os dias ele saía da sua casa e ia em direção ao quintal, ao terreiro daquela casa, e olhava para aquele caminho todos os dias, dizendo: um dia o meu filho vai voltar. Um dia o meu filho vai voltar. Eu não sei
o que te levou. Eu não sei o que te fez você pegar essa estrada para longe de Deus. Mas nesta noite, o Espírito de Deus está aqui dizendo que é hora de você voltar. É hora de você retomar a sua vida de volta. Eu não preciso te perguntar o que você fez, porque eu não estou ao seu lado. Mas aonde você está, o Espírito de Deus está ao seu lado. Talvez você está na sala da sua casa. Talvez você está no seu ambiente de trabalho nessa noite e está ouvindo esta mensagem. E o Espírito de Deus está aí ao seu lado, dizendo: meu filho, a estrada ainda é a mesma. O local ainda é o mesmo. O seu pai ainda te espera. Quero te dizer nessa noite que esse grande Deus de amor, esse grande Deus misericordioso, Ele ainda espera o seu regresso. A história de Gênesis capítulo 1, versículo 26, e nos capítulos e versículos seguintes, não acaba só na destruição, no pecado do homem, mas acaba numa promessa de Deus a respeito do homem. E essa promessa, ela está de pé até os nossos dias. Ainda que venhamos a cair, ainda que venhamos, muitas das vezes, nos desanimar, sempre vai existir uma promessa da parte de Deus dizendo: meu filho, eu estou pronto para te receber. Eu quero que você saiba nessa noite, a Bíblia vai dizer que ainda que um homem, que um pai, que uma mãe, que teve no seu ventre ali um feto por 8 meses, 9 meses, venha mais tarde a desanimar, a perder o amor, perder o carinho por esta criança. A Bíblia diz que existe um Deus nos céus, que Ele jamais Ele não vai abandonar os seus filhos. Que nessa noite você tenha essa palavra em teu coração e saiba que existe um Deus que a todo momento, Ele está a todo momento, a toda hora, buscando maneiras e recursos para trazer você de volta. Sabemos que bem verdade que o adversário tenta te levar para longe, mas Deus a todo momento usa pessoas, usa até mesmo pessoas que não servem a Ele, mas sabe que um dia você pregou, sabe que um dia você era um adorador, era um levita da casa de Deus. E muitas das vezes Deus usa alguém para dizer: olha, você tem que voltar para Jesus. Você tem que continuar nessa estrada que você desanimou. Eu quero nessa oportunidade agradecer a Deus. E nesse momento em que Deus me dá essa palavra, eu quero orar juntamente com você. Eu quero fazer oração para você que se encontra distanciado, para você que se encontra em sua casa, parado por um pouco de tempo, dizendo: pregador, eu não estou desviado, mas eu estou parado porque eu me desanimei por causa de alguma coisa. Eu quero dizer: tome nessa noite, retome a sua caminhada em nome de Jesus. Eu quero orar juntamente com você nessa noite. Amado Deus e querido Pai que está nos céus, nesta hora maravilhosa, Senhor Deus, eu oro a favor destas vidas que um dia, Senhor Deus, anunciaram a Tua palavra, este Santo Evangelho. Apresento, ó Deus, este levita de Tua casa, que hoje se encontra, Senhor Deus, em decorrência de uma luta, de uma provação, se encontra prostrado. Eu quero lhe pedir nesta noite: levanta, Senhor Deus, com poder, com graça, com glória, usa mais uma vez em Tua casa, em Tua presença. Senhor, eu apresento todo o nosso estado do Espírito Santo em Tuas mãos. Apresento que o Senhor venha abençoar a cada lar, a cada família. Pai querido, entrego, Senhor Deus, a nossa nação em Tuas mãos, rogando as Tuas ricas bênçãos para o nosso povo brasileiro. Eu apresento nesta noite, Senhor Deus, esta rádio, este veículo de comunicação em Tuas mãos. Continue usando o Teu Filho, abençoando, Senhor Deus, a vida dele, para que através deste aparelho de comunicação, também vidas possam ser edificadas, abençoadas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.
Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são 18 horas e 44 minutos. Estamos com a graça de Deus, com a permissão dele. Nós estamos aí no limite, chegando no limite do final da nossa programação. Mas quero, em nome de Jesus, agradecer pela vida do irmão que se esforçou e teve e chegou até aqui dentro da programação e nos trouxe no tempo hábito exatamente a palavra que nós tínhamos que ouvir, a palavra que nós tínhamos que aprender e nos reforçar. Para nós fecharmos a nossa programação, o irmão presbítero Márcio, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Jacaraípe, tem nos trazido aqui, tem aceitado o convite e tem primeiro honrado a Deus no compromisso da palavra, o qual tem dado a nós, e nós, assim, quando pedimos, podemos confirmar. Eu quero que você que está ouvindo, você que sabe, que nós pedimos essa confirmação. Não é para nós trazer o homem aqui, mas é assim, a confirmação com Deus de que Ele vai trazer a palavra para que a sua casa, o seu lar, a sua família, a sua congregação seja também abençoada, como eu quero estender na oração, se assim lhe permitir, a todas as rádios, a todas as TVs que estão conosco e também a todos os países que estão conectados conosco, que seja abençoado nessa tarde, noite, com esta palavra que o homem, usado pelo Espírito Santo de Deus, exatamente como Deus o fez, a sua imagem, a sua semelhança, para trazer essa palavra para nós e também para todos vocês. Em cima, só para nós fecharmos, o Graucio Santos me acompanha um pouquinho só aí, nosso amigo Edmar Barbosa nos acompanha um pouquinho só aí, nosso amigo Leandro nos acompanha só um pouquinho mais aí, o nosso amigo Edinaldo nos acompanha um pouquinho, e também a Digigosto e a TV Providência nos acompanham um pouquinho só. Só quero dizer o seguinte aos nossos amigos, ouvintes, telespectador da Palavra de Deus. Deus, exatamente no princípio, Ele teve e fez, executou o seu propósito de criar o homem. Como nós às vezes queremos criar ou fazer alguma coisa, mas de repente algo não foi porque Deus quis, ou talvez nós queremos fazer, sai errado. Mas às vezes nós somos perturbados por a gente não ouvir, em primeiro lugar, o que Deus pede. Quando Deus pediu a Adão, não faça isso, Adão não deu ouvido a Deus, mas deu ouvido a quem estava falando com ele. E assim na nossa vida hoje, é no trabalho, é na igreja, é no colégio, é até mesmo no futebol, quando alguém fala assim, quero que você faça assim, assim, assado. Mas às vezes as pessoas dão ouvido a outros e faz diferente. E Deus exatamente foi o que aconteceu. Falou para Adão e Adão fez algo diferente que não foi. Mas eu fico feliz de que quando o irmão trouxe exatamente na palavra dele, em Gênesis capítulo 3, que assim está na minha memória, de que Deus deixou uma promessa para mim e para você que está nos ouvindo, de que mandaria alguém. E esse alguém foi nascido realmente de mulher, que se chama Jesus. Esse realmente cresceu como criança, viveu como adolescente, viveu como adulto até os 33 anos de idade. Mas nesta pessoa, ao qual Deus permitiu que ele viesse como mulher, ele fez exatamente como leu o presbítero. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, sem pecado, sem mácula, sem qualquer coisa. E este homem que saiu da sua glória, que foi chamado Jesus, ele foi feito em carne e osso, se esvaziou da sua glória, exatamente andou, brincou, comeu, divertiu, dançou, bebeu, andou e fez exatamente o que Deus fez no princípio, o homem
a sua imagem e a sua semelhança. Por que este homem, a sua imagem que foi Jesus? Porque exatamente era o propósito de Deus, criar Adão sem pecado, criar Adão sem dar ouvidos a terceiros, sem dar ouvido o que Satanás, porque exatamente Satanás buscou de qualquer forma atentar Jesus, de qualquer forma a oferecer Jesus o que o mundo está nos oferecendo hoje, mas Jesus era a imagem e semelhança de Deus, e ele não pecou, resistiu por dores, resistiu até o momento de chegar diante do Pai. Se for da sua vontade, passa de mim esse cálice. Mas Deus o fez a imagem e a semelhança, e ele foi para a glória novamente. A todos vocês que nos ouvem, fique com Deus, estamos no limite. As rádios associadas já pode pegar a sua programação, porque nós vamos soltar a vinheta em seguida. Então, para que não haja exatamente atraso na programação local, então a todos vocês, que Deus possa abençoar a todos e pedir permissão a Ele, para amanhã mais uma vez nós podemos estar aqui, se for assim da sua vontade, com mais um programa Falando de Jesus. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. A Rede Popular de Rádios em conexão com a Rádio Fonte, Rádio Cultura e Rádio Educadora Talento apresenta